Oi, pessoal, boa tarde a todos. É, Nessa nossa primeira aula remota, né? Não, aliás, já é o segundo sábado de aula remota da gente. Eu venho aqui hoje nessa aula tranquilizar vocês sobre a questão, é, é, a questão seguinte, que muitos podem estar preocupados em virtude do decreto em que a gente está estudando em casa. Mas conforme o pronunciamento do governador do estado, nas próximas semanas já teremos um lockdown mais flexível, né? Um lockdown menos restrito. E a gente já vai poder iniciar as aulas, esperando só um posicionamento da direção da escola, né, do curso, confirmando que a gente realmente vai voltar em abril na modalidade presencial. Então, por enquanto, o que nós temos é a modalidade remota. Estou gravando esse vídeo hoje de uma forma bem diferente para ficar mais didático a aprendizagem de vocês, porque eu estou gravando na própria apresentação do slide, o que vai ajudar vocês a fazer a leitura do material e também junto vai estar a minha explicação de cada questão, certo? Então vamos adiante. Hoje a nossa aula é virologia, o estudo dos vírus e suas patologias. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que são os vírus, qual a estrutura viral. Esses seres, eles são formados do quê? O que é que eles provocam no corpo humano? E a gente vai também estudar algumas doenças virais, como o sarampo, o coronavírus, que vai ser uma aula à parte, né? Então a gente vai ter uma aula só sobre ele. Em virtude da magnitude da pandemia, a gente precisa estudar mais sobre o coronavírus. E vamos estudar a febre amarela, as hepatites, algumas delas, o vírus HIV, o vírus da dengue e o vírus da influenza, que é a gripe. O que são vírus? Vírus são seres acelulares, ou seja, eles não são constituídos de células. Eles não são uma célula, assim como as bactérias, elas contêm toda aquela organização, aquela estrutura celular. Os vírus, eles não têm essa estrutura celular formada, porque eles são seres acelulares, eles não têm células. Eles são formados por uma cápsula de proteínas e gordura, que a gente vai chamar essa cápsula de capsídeo. Então, professor, o capsídeo viral é formado de quê? Proteína e gordura. Proteínas são macromoléculas, certo? Que ajudam ali na replicação e na manutenção da vida do vírus. E gorduras são moléculas ali de lipídios, né? Substâncias gordurosas que acabam protegendo e formando essa cápsula viral, protegendo ele de ações exteriores que possam destruí-los. Todo vírus ele contém um material genético, que é ou o DNA ou o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Então, todo vírus vai ter ou um ou outro na sua conformação do seu material genético. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, é por isso que os vírus eles não têm vida própria. Agora há pouco eu falei que para poder os vírus se manterem vivos, eles precisam dessas camadas de proteínas e gorduras. Porém, foi uma expressão errada a que eu usei, porque, na verdade, o vírus ele não é um ser vivo. Ele é um ser microbiológico de material genético definido, mas para poder ele se replicar, ele precisa atacar uma célula hospedeira. Então não existe vírus se replicando aí na natureza, no meio ambiente, fora do hospedeiro, certo? Ele precisa do hospedeiro para poder se replicar. E essa replicação ela ocorre apenas a partir do seu próprio material genético. Mas é importante a gente saber que o material genético do vírus, ele é conjugado ao material genético do hospedeiro, o que vai fazer com que hajam ali réplicas de outras cópias de vírus, né? Então, esse é o processo de multiplicação viral. O material genético do vírus é lançado dentro das células do hospedeiro
E esse material genético ele é replicado dentro dessas células, junto com o material genético do hospedeiro, para que possa haver ali cópias, inúmeras cópias de mais vírus. Então, os vírus, eles se diferem dos demais seres vivos exatamente por essa falta de organização celular. A gente pegar uma bactéria, por exemplo, ela tem lá tudo bonitinho. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, tem material genético, tem proteínas, tem tudo aquilo que uma célula tem. Já um vírus, ele não tem uma célula e ele não é constituído de célula. Então, é isso que o torna diferente dos demais seres. E o vírus, ele não possui metabolismo próprio. O que é o metabolismo? É exatamente as questões que são relevantes para promover a multiplicação dele. Então, se ele não tem metabolismo próprio, ele vai precisar do metabolismo de uma célula hospedeira. Que aí a gente entende uma célula hospedeira como sendo, por exemplo, as nossas células. Então, quando um vírus ataca o nosso corpo, ele vai usar o nosso metabolismo celular, não é, das nossas células, para que ele consiga fazer essa replicação. E ele, o vírus, conjuga o seu material genético no material genético do hospedeiro. E o vírus, ele tem uma característica de fago. O que é isso? São seres microbiológicos que atacam células hospedeiras. Então, por isso que ele tem esse nomezinho de fago, porque ele, na verdade, promove ali uma fagocitose, ou uma digestão da célula hospedeira. Com relação à estrutura viral, os vírus eles são formados por um vírion, que é o ácido nucleico envolto de uma cobertura proteica. Então, o vírion é a unidade morfológica do vírus. É aquela cápsula externa que protege esse vírus, no caso, protege o seu material genético dos danos externos. Por isso que ele tem essa cápsula que é em volta de uma camada de proteína, tá? O veículo de transmissão é entre os hospedeiros, então só tem sentido haver ali uma infecção viral quando esse vírus abandona um hospedeiro e já vai infeccionar outro hospedeiro. Então é o que a gente vê muito agora no coronavírus, essa questão da transmissão sustentada entre as pessoas. Todo vírus possui um capsídeo e um envelope. O capsídeo é a mesma coisa do envelope, é essa membrana externa formada por lipídios, proteínas e carboidratos. Lipídios são gorduras, certo? Proteínas são macromoléculas importantes para a replicação e a sobrevivência do vírus. E carboidratos são açúcares. Então, essas três coisas juntas, lipídio, proteína e carboidrato, é que formam esse envelope viral, protegendo esse vírus dos danos externos. Mas também existem vírus não envelopados, que são aqueles que não têm essa camada protetora. Essa parte não é muito do nosso interesse, certo? Existem esses termos aí, vírus helicoidal, vírus poliédrico, vírus envelopado, mas não se detenham muito a essa questão, porque não é muito do nosso interesse. Mas os vírus complexos são aqueles que exatamente atacam células hospedeiras e outras bactérias. Então, nós dizemos que existem dois ciclos envolvidos na multiplicação dos vírus bacteriófagos. Professor, o que é isso? Todo vírus, ele para poder se replicar, ele vai precisar adentrar uma célula hospedeira. Até aí tudo ok, né? Foi o que eu já vinha dizendo desde o primeiro slide. Quando esse vírus entra dentro dessa célula, que ele se replica, e depois dessa replicação ele destrói essa célula por meio de uma lise. O que é uma lise? É uma destruição ali das paredes da célula a qual os vírus se replicaram.
Então, quando essa replicação termina com essa lise, com essa ruptura da parede celular, e que com isso vai gerar a morte da célula, a gente diz que o vírus ele faz um ciclo lítico, porque ele resultou na morte da célula. E quando é um ciclo lisogênico? Quando mesmo depois da entrada do vírus naquela célula, mas a célula resistiu e conseguiu combater o vírus acabou não se replicando e com isso não promoveu a lise, ou seja, não promoveu a quebra da parede da bactéria ou da célula. Entendem? Então, na infecção por vírus, quando não resulta na morte dessas células, a gente diz que o vírus fez um ciclo lisogênico. Aqui nós temos essa parte, né, do ciclo lítico e ciclo lisogênico nessas imagens. Percebam aí na imagem número 1, o vírus ele chega e encosta aqui na célula hospedeira, aonde ele vai atacar essa célula. Vejam na imagem 2 que ele já está lançando ali dentro dessa célula o seu material genético. Lembra que eu falei no primeiro slide que o material genético do vírus ele vai ser conjugado ao material genético do hospedeiro? Então, na imagem 2, o vírus está lançando dentro da célula o seu material genético. Na imagem 3, aqui embaixo, ó, a gente já vê, na imagem 3, sendo construídas várias cópias de outros vírus que estão em processo de replicação ou multiplicação dentro da célula. Aí na imagem 4, essas replicações virais elas já ficam mais amadurecidas, então os vírus eles já ganham o seu contorno ali próprio. E na imagem 5, que é essa parte aqui de baixo, percebam que os vírus já formados, eles promoveram essa lise aqui, ó, na célula. Ou seja, eles romperam a membrana celular da célula e eles acabaram sendo liberados para o exterior da célula para que eles possam atacar mais células. Então, esse aqui é o ciclo lítico, quando termina na morte da célula hospedeira. Um ciclo lisofágico, ele iria aqui, ó, da imagem 1, 2 até a 3. E na imagem 3, esse vírus, ele não resulta na morte da célula, né? Faz a replicação ali, tudo ok, mas por algum motivo a célula resiste e ela não é lesionada. Então, o ciclo lisogênico, ele é da imagem 1, 2 até a 3, quando não resulta na morte da célula. Então, aí a gente vai agora adentrar o assunto das doenças provocadas por vírus, que é o que interessa para o nosso aprendizado, né? Enquanto profissionais de saúde, precisamos saber lidar com algumas doenças infecto-contagiosas e as doenças virais, eu trouxe elas aqui para vocês conhecerem a principal delas. Então, sarampo é uma doença viral infecciosa aguda, potencialmente grave e extremamente contagiosa. Gente, o sarampo ele havia sido eliminado do país no ano 2000, graças às sucessivas campanhas de vacinação das crianças, sobretudo, que conseguimos destruir do território nacional o vírus do sarampo. Porém, de 3 anos para cá, as coberturas vacinais, elas foram ficando muito aquém do esperado, ficaram muito baixas. E acabou sendo reintroduzido no país o vírus do sarampo, onde se registrou alguns surtos ali isolados, principalmente no estado de São Paulo, e com isso o Brasil perdeu a certificação de eliminação do sarampo, porque os casos de sarampo voltaram nos 2, 3 últimos anos aí, e a gente está vivendo novamente essa realidade do sarampo. Professor, por que é que o sarampo é extremamente grave? Porque ele pode gerar sequelas sequelas que não são reversíveis, né? O sarampo em si, ele gera sequelas duradouras e permanentes ao longo da vida, como por exemplo, cegueira, surdez, problemas na fala,
Então, problemas neurológicos, que são sequelas, não é? São incapacidades físicas. O sarampo ele é perigoso por isso, e principalmente em crianças. Professor, e quais são os sinais e sintomas do sarampo? Febre alta. Normalmente essa febre é de 38 graus e meio ou mais. Então o sarampo está muito associado com essa febre alta. Exantema, que são lesões de pele. Então todo mundo acho que já viu imagens de um paciente de sarampo. Ele fica cheio de pintinhas vermelhas, né, na pele, no corpo todo. E isso é o que a gente chama de exantema, que é uma coisa bem típica do sarampo, não é? Bem característica dessa doença. Tosse, coriza, conjuntivite, que são os sintomas gripais, não é isso? Porque pelo fato de ser um vírus, então o sarampo ele evolui também com sintomas gripais. E uma característica também do sarampo é quando você abre a boca de um paciente de sarampo, você nota dentro da cavidade oral dele, aqui na língua mesmo, na bochecha por dentro, umas manchazinhas brancas parecidas com candidíase, ou popularmente o pessoal chama de sapinho. Então é o que a gente chama de sinais de Koplik. São essas manchas esbranquiçadas no interior da boca de um paciente de sarampo. O período de incubação é em média 10 dias, certo? Então, desde o momento que a pessoa é infectada com o vírus do sarampo, até ela começar a desenvolver sinais e sintomas, vai em média aí uns 10 dias. O tratamento do sarampo, e aí inclui os cuidados da enfermagem também. Então, todo caso, principalmente toda criança acometida pelo vírus do sarampo, precisa tomar uma mega dose de vitamina A. A vitamina A é aquela vitaminazinha que é feita no postinho de saúde, que tem aquela amarelinha e aquela vermelhinha, certo? Ela já é feita na rotina para proteger a visão, proteger a audição da criança, porque a vitamina A ela é responsável por conferir essa proteção aos órgãos do sentido. Então, quando a criança por acaso vem a ser acometida pelo vírus do sarampo, se faz uma megadose de vitamina A para prevenir exatamente essas sequelas de cegueira, surdez, da criança ficar muda, por exemplo, que são as sequelas do vírus. Além do mais, é importante a hidratação desse paciente. Um paciente de sarampo, de preferência, ele deve estar hospitalizado e em isolamento restrito, não é? Para que ele não tenha contato com outros pacientes e que não favoreça esse contágio ali na unidade hospitalar. E o suporte nutricional por meio de uma dieta equilibrada, não é, para esse paciente, que também vai precisar ter um bom aporte nutricional. E o tratamento ele é sintomático, ou seja, é dado medicamentos para dor, para febre, para enjoo, caso o paciente ele evolua também com enjoo, não é? Com aquela vontade de vomitar e tal. Então, não existe uma medicação específica para combater o vírus do sarampo, mas sim ele é um tratamento sintomático para controlar os sinais e os sintomas. Aqui é uma imagem microscópica dos vírus do sarampo. Ele é um RNA vírus que pertence ao gênero Morbillivirus da família Paramyxoviridae. Então, esse aqui é o nome científico do vírus do sarampo, tá? Uma outra doença que preocupa muito, principalmente em termos de epidemia, né, no país, é a febre amarela, que também é provocada por um vírus e é uma doença infecciosa febril aguda. Ela é imunoprevenível porque existe vacina que previne o aparecimento de febre amarela na população. E a febre amarela, ela se desenvolve em 2 ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. Então, gente, veja só. No ciclo urbano, como é que acontece essa transmissão do vírus? O homem, ele entra em regiões de matas e de florestas, onde se tem um vírus ali circulando. Vem um mosquitozinho, que o nome desse mosquito é Haemococcus. Ele vai picar um macaco, que é um primata não humano, que está infectado com o vírus amarílico, o vírus da febre amarela.
E esse mosquito vai vir e vai picar acidentalmente aquela pessoa que entrou dentro da mata. E aquela pessoa vai contrair o vírus da febre amarela e vai desenvolver a doença. Isso é o ciclo urbano. No ciclo silvestre, acontece semelhante ao que acontece com a dengue. Então, ele é o mesmo mosquito, certo? O mosquito transmissor da dengue no ciclo urbano, que é o Aedes, ele vai, pica uma pessoa contaminada com o vírus da febre amarela, depois ele pica uma pessoa sadia e acaba transmitindo ali o vírus para aquela pessoa sadia. Mas o ciclo urbano, ele não acontece no país desde uns 20 anos aí atrás. Realmente só o que preocupa é a questão da transmissão da febre amarela silvestre. Gente, alguns sinais e sintomas de febre amarela são febre alta, certo, também, calafrios, cefaleia, que é dor de cabeça, lombalgia e mialgia, que são dores musculares e dores lombares também aqui na coluna, náuseas, vômitos, diarreia. Essa diarreia na febre amarela, ela é mais escurecida, ela tem uma coloração de borra de café. A insuficiência hepática e a insuficiência renal, bem como a icterícia é aquele amarelão na pele, não é? Por isso que se chama febre amarela, onde que fica a pele, os olhos, as mucosas, tudo amarelados. E a insuficiência hepática e renal, que é quando os rins do paciente ou o fígado paralisam, já são tidos como complicações da febre amarela. Por isso que essa é uma doença extremamente grave. Além desses sintomas, o paciente evolui com oligúria ou anúria. Professor, o que é oligúria? Oligúria é pouca urina. Então, você coloca uma sonda vesical ali no paciente e ele vai urinar muito pouco. Ou ele vai escoar para a bolsa, não é, de coletora de urina muito pouco. E anúria é quando esse paciente não tem urina de jeito nenhum, o que já se considera um quadro grave devido a uma insuficiência renal grave, e esse paciente vai ter que ir para a máquina de hemodiálise. Então, além disso, o paciente evolui com sangramentos e com sintomas neurológicos, por exemplo, convulsão, agitação. E quando esse paciente não recebe uma terapia adequada ou quando ele não procura o serviço de saúde e ele está com febre amarela, ele pode evoluir para a morte. O período de incubação varia de 3 a 6 dias, que pode se estender até 15 dias. Então percebam que é um período de incubação relativamente curto, também aqui na febre amarela. Entre 3 e 6 dias já é suficiente para que o paciente apresente os primeiros sinais e sintomas ali da doença. O tratamento ele é sintomático, assim como no tratamento do sarampo. Esse tratamento é feito à base de medicações para controlar sinais e sintomas, principalmente transfusão sanguínea naqueles pacientes que evoluem para sangramentos. Então, um concentrado ali de plasma ou de hemácias. Para aquele paciente que está perdendo sangue por causa da febre amarela, é recomendada essa transfusão de sangue. Além do mais, a hospitalização do paciente, onde ele vai ter hidratação, controle dos sinais vitais, controle da diurese, administração dos medicamentos, o repouso no leito, que é super indicado, que esse paciente mantenha repouso para que ele possa se recuperar mais rápido. E, como já falei, a hidratação, preferencialmente por via parenteral, ou seja, na veia, tá? Gente, esse é o vírus da febre amarela. Ele é um arbovírus protótipo do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae. Então, esse também é o nome científico do vírus da febre amarela. Quem quiser anotar no caderninho esse nome científico dele, é bom porque aprende o nome científico. Mas a gente conhece mais ele por vírus amarílico, tá? Outras doenças de importância epidemiológica são as hepatites, que a gente sabe que hepatite é uma infecção do fígado provocada também por vírus. Nós temos hepatite A, B, C, D e E. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, a hepatite B e C são as mais graves, porque elas evoluem com complicações
e até mesmo com o óbito do paciente que não for tratado. E o que é a hepatite B? É uma doença causada por um vírus hepatotrófico, isto é, um vírus hepatotrófico é um vírus que tem afinidade pelo fígado, pelas células hepáticas, que pode cursar de forma assintomática ou sintomática. Então, o vírus da hepatite B, o paciente pode ser portador do vírus e nem sentir nada, mas ele pode evoluir para os sinais e sintomas que vão dar uma melhor suspeição ali do diagnóstico da hepatite B, tá? E quais são os sinais e sintomas quando o paciente evolui para a sintomatologia ali da hepatite? Mal-estar, então é aquele paciente que fica prostrado, deitado o tempo todo. Cefaleia, que é dor de cabeça. Aí aqui na hepatite, a febre ela não é alta, ela é uma febre baixa. Mais ou menos em torno de 37,5, 37,8. Não é uma febre tão alta não, assim na hepatite B. A anorexia é o paciente sem apetite. A astenia é quando esse paciente ele fica debilitado, fica letárgico, porque ele tem uma fraqueza muscular muito evidente, então ele vai ter essa astenia. Sabe quando a gente adoece de gripe, que a gente fica na cama sem vontade de levantar, como que o corpo da gente foi espancado? Pois é assim que o paciente de hepatite B sente, através dessa astenia. Além do mais, ele pode desenvolver artralgia, que são dores articulares. Então, quem teve chikungunya sabe quanto o vírus da chikungunya ataca, não é? As articulações são as juntas, não é? Muitas dores nas juntas, como dizem as pessoas, devido a esse quadro de artralgia, que são essas dores bem intensas ali nas articulações. Náuseas e vômitos, desconforto hepático, então o paciente vai sentir muita dor abdominal, principalmente nessa parte aqui do lado direito, que é onde está localizado o fígado, né, no nosso abdômen. E o paciente ele evolui para hepatomegalia e icterícia. Hepatomegalia é o aumento do volume do fígado, por causa ali do processo infeccioso que o vírus causa no fígado. Então, esse fígado ele fica aumentado. E a pessoa ela fica com icterícia, que é exatamente esse amarelão na pele, nos olhos, nas mucosas, tá? Período de incubação, vejam que aqui na hepatite B, esse período de incubação já é mais longo, de 30 a 180 dias. Então, por isso, a hepatite, diferente dessas outras duas doenças que a gente já viu, ela é considerada uma doença crônica. Ela não é uma doença aguda, tá? Ela é crônica. Por causa desse período de incubação, que varia de 1 mês até 6 meses para que o paciente manifeste os sinais e sintomas. O tratamento ele é sintomático também. O paciente ele pode tomar alguns antivirais, certo? Que vão ajudar ali no combate ao vírus, mas é recomendado também internamento para os casos graves de hepatite B. Mas se não for um caso tão grave, esse tratamento pode ser feito ambulatorial, ou seja, no ambulatório médico, esse paciente vai para casa e fica se recuperando em casa. E aí se recomenda repouso. É um paciente que tem que manter repouso, ele não pode sair por aí fazendo, por exemplo, uma caminhada vigorosa, porque ele precisa tratar essa hepatite. A dieta desse paciente precisa ser pobre em gordura e rica em carboidrato, ou seja, pouca gordura e muito carboidrato, como as fibras, muita fruta, muita hortaliça, muita verdura, porque veja, o fígado do paciente já está comprometido. E a mesma coisa é com relação à suspensão do uso de bebidas alcoólicas. Imagine você, um paciente já portador da hepatite, com uma dieta rica em gordura, que gordura ataca o fígado, não é também? E causa ali muitas inflamações no fígado. Ou então a bebida alcoólica, que também ataca diretamente o tecido hepático. Então esse paciente que já está com o tecido hepático comprometido, precisa ter uma dieta pobre em gordura e precisa suspender o uso de bebida alcoólica. Esse é o vírus da hepatite, a gente pode chamar ele de HBV, que é as siglas para vírus da hepatite B, tá? De trás para frente a gente lê vírus da hepatite B ou HBV.
Ele é um vírus de DNA, certo? Ele não é RNA, é um DNA ali compondo o material genético dele, e ele pertence à família Hepatinaviride, que são os vírus ali que provocam hepatites. Gente, nós temos também a hepatite C, que é uma outra forma também grave de hepatite. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C podem ser transmitidas por meio das excretas sexuais, das transfusões sanguíneas, quando não se tem um processamento ali adequado daquele sangue. Pode ser excretado por meio, pode ser transmitido também através do contato íntimo, né, pessoa a pessoa ali, compartilhamento de objetos pessoais íntimos, e também nos procedimentos de colocação de pinces e tatuagens, quando não se observam ali os critérios de esterilização dos instrumentais usados para a colocação de pinces e tatuagens. Então, a hepatite C é uma doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas. Ela vai desde uma forma branda até uma forma fulminante, que é uma forma mais grave ou fatal, tá? Sinais e sintomas bem parecidos com o vírus da hepatite B, tá? Mal-estar, dor de cabeça, febre baixa, anorexia, que é falta de apetite, fraqueza nos músculos, dores nas articulações, enjoo, náusea, vômitos, desconforto hepático, que é essa dor aqui, ó, no abdômen, na parte direita, né, do abdômen, amarelão na pele, nos olhos, nas mucosas, aumento do fígado. E uma coisa bem típica aqui da hepatite C é que o paciente ele tem aversão alimentar, ou seja, você vai dar um alimento mais assim, com um gosto ou com um cheiro mais aguçado, então esse paciente vai ter aversão, ele vai recusar aquele alimento porque, devido ao quadro geral dele, ele não vai aceitar esses alimentos mais fortes. E nem é recomendado dar esse tipo de alimento, né, ao paciente. E uma coisa também bem característica da hepatite C é que ocorrem alterações na coloração da urina e das fezes. Então, na urina, aqui na hepatite C, a urina ela fica mais escura. Ao invés dela ficar amarelinha, né, ali um amarelo turvo, ela tem uma coloração parecida com Coca-Cola, que a gente vai chamar de colúria, o nome dessa urina mais escurecida, tá? E também essa doença provoca um aumento do fígado. E do baço também, que a gente vai chamar de hepatoesplenomegalia. O período de incubação varia de 15 dias a 150 dias, ou seja, vai de 15 dias a mais ou menos 4, 5 meses, tá? Para poder manifestar os primeiros sinais e sintomas. O tratamento ele é sintomático, também se recomenda repouso, também se recomenda dieta pobre em gordura e não fazer uso de bebida alcoólica. Esse é o vírus da hepatite C. A gente pode ler ele assim, HCV, que de trás para frente é o vírus da hepatite C, tá? O vírus da hepatite B, ele é um vírus de DNA. Já esse da hepatite C, ele é um vírus de RNA no seu material genético. É o ácido ribonucleico, tá? Que a gente viu no início da aula. O material genético dos vírus é muito importante para que ele possa se replicar. É o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA, que fazem com que ele produza proteínas e dentro de uma célula hospedeira ele vai ali se replicar em outras cópias dele próprio. E esse vírus também é da família Flaviviridae. Agora, a infecção pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que a gente também diz que o HIV ele passa por uma fase que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. Então, para a gente começar a falar sobre HIV, vamos fazer uma diferenciação. Nem todo paciente portador do vírus HIV é um paciente que tem AIDS. Por quê, professor? Porque o vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele nem sempre evolui para as formas graves, desde que o paciente faça o tratamento corretamente.
E esse tratamento é feito à base de coquetéis, que são medicamentos ali para controlar o aumento dos níveis sanguíneos, não é, do vírus. Se esse paciente faz o tratamento certinho, todo dia tomando a medicação, ele vai conseguir controlar que esse vírus não se multiplique de forma tão intensa ali no corpo. Então, HIV é o vírus, certo? O vírus da imunodeficiência. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que a AIDS ela já vem como consequência de uma infecção pelo HIV. E, na verdade, a AIDS é o último estágio da doença, onde o paciente evolui para uma grave disfunção do sistema imunológico. Ou seja, o sistema imunológico do paciente fica completamente comprometido, tá? Então, a infecção pelo HIV é um problema de saúde pública, por quê? Porque os pacientes eles evoluem para essa disfunção do sistema imunológico e porque também é uma doença contagiosa e transmissível, principalmente pela via sexual. Então, professor, quem é que tem mais risco de pegar HIV? Profissionais de saúde que trabalham ali com catéteres, agulhas, material pérfuro cortante, que no acidente de trabalho ele pode contrair o vírus. Profissionais do sexo, como por exemplo, as mulheres trabalhadoras, né, do sexo, que a gente não usa mais o termo prostituta, porque esse é um termo muito estigmatizante, muito preconceituoso. Então, profissionais do sexo, como garotos de programa, garotos de programa também, a comunidade LGBT, lésbicas, gays, travestis e transexuais, que eles já têm essa tendência de ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo e que muitas vezes eles não usam ali um preservativo protetivo contra as excretas sexuais ali do parceiro e acabam se contaminando. E também existe um risco de contaminação por meio da transfusão de sangue, tá? A transfusão sanguínea, desde que esse sangue não tenha sido devidamente processado ali no hemocentro. Outros fatores de risco para a transmissão de HIV usuários de drogas injetáveis, quando eles compartilham ali seringas e agulhas, eles podem repassar o vírus para um para o outro. E outro fator de risco é a transmissão vertical do HIV, que é uma gestante HIV positiva, quando ela não faz o pré-natal e quando ela não toma o coquetel antiviral para o HIV, ela poderá transmitir o HIV para o filho, tá? Então, veja, a infecção pelo HIV, ela evolui em 3 fases. O contágio inicial, que a gente vai chamar de fase gripal, ou quadro gripal, tá? Que acontece 1 mês após a transmissão do vírus. O paciente evolui com alguns sintomas gripais, como febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, fraqueza. Então, isso acontece 30 dias após o contágio. Depois desse período, o paciente ele fica bom desse quadro gripal, de forma espontânea, esses sintomas desaparecem, e o paciente ele vai entrar em fase de latência. O que é isso? É um período pelo qual o vírus vai permanecer dentro do corpo do paciente, mas ele fica incubado. Ou seja, ele não se replica, não se multiplica ali. E ele fica ali latente, guardadinho, sem provocar sinais e sintomas. Professor, quanto tempo dura essa fase latente? A literatura diz que em torno de 8 a 10 anos a pessoa pode conviver com o vírus nessa fase latente. E depois, quando o paciente não faz um diagnóstico, um tratamento adequado, ele evolui para a última fase, que aí sim é a fase da AIDS, é a fase da imunodeficiência humana. É quando todas as defesas imunológicas do paciente elas baixam e o paciente ele acaba tendo infecções oportunistas por causa das defesas imunológicas comprometidas devido à ação do vírus, tá? Então, além desses sintomas do quadro gripal,
o paciente com HIV e AIDS ele pode evoluir para febre, perda de peso, candidíase. Candidíase é aqueles sapinhos na boca, tá? Candidíase oral, letargia, que é fraqueza, diarreia, febre, astenia e letargia é a mesma coisa, o paciente fica letárgico e ele fica também astênico, ou seja, devido a essa fraqueza muscular, ele fica ali paradão, largadão, sem ânimo para nada. Ele pode evoluir também para problemas renais, alguns tumores, porque alguns tipos de cânceres eles estão relacionados com o HIV. Então, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, que é um tumor ali do sistema linfático, ele está muito associado aos pacientes imunocomprometidos já na fase de AIDS, tá? E essas doenças oportunistas são outras doenças infecciosas que acabam afligindo ali o paciente, como por exemplo, tuberculose, as hepatites mesmo, outros problemas fúngicos provocados por outros vírus ou outras bactérias, outros fungos, devido às defesas imunológicas estarem baixas. E existem também alterações neurológicas, tá? Então, o período de incubação na fase inicial vai de 1 a 3 semanas, ou mais especificamente, até 1 mês na fase inicial da doença, tá? Que é esse período gripal, que eu disse a vocês que depois de uns 30 dias é que o paciente evolui para esse quadro gripal, passados 30 dias do contágio ali com o vírus HIV. Na fase de latência, como eu falei, esse paciente ele poderá ficar até 10 anos ali com o vírus incubado, sem evoluir para sinais e sintomas, nem mesmo para suspeitar que ele seja portador do HIV, tá? O tratamento ele é feito por meio do coquetel de antivirais. Alguns antivirais, que são medicamentos usados pelos pacientes portadores do HIV, são esses aí. O ZVD, que é o zidovudina, é o nome de um antiviral muito importante para manter os níveis virais do paciente baixos. E também o Tamiflu, ele é um antiviral mais usado assim para os quadros de influenza ou síndrome respiratória. Lembram da H1N1 que teve em 2009? Então, o Tamiflu ele foi muito usado para combater essa infecção por H1N1. Mas aqui na AIDS, ele também é usado para controlar o vírus do HIV. E esse paciente deve ser orientado a manter o tratamento dele, fazendo os acompanhamentos mensais, que todo mês ele passe no médico, para que o médico possa renovar ali a receita dele, para que possa solicitar exames complementares. E, claro, todos os cuidados ali para manter a sobrevida desse paciente. Porque um paciente com HIV, ele pode viver, por exemplo, há 30, 40, 50 anos, pode viver a vida toda dele, tendo qualidade de vida, desde que ele faça o tratamento correto e o acompanhamento ao longo dos anos. Esse é o vírus da imunodeficiência humana adquirida, o HIV. Você percebe ele aí na coloração verdinha, tá vendo? Ele está misturado entre as hemácias e entre as células brancas do sangue, porque ele é um vírus do sistema sanguíneo, tá? Existem 2 subtipos do HIV, que são o HIV1 e o HIV2. Normalmente o HIV1 ele tende a ser mais agressivo do que o 2, a nível assim clínico, tá? E eles são retrovírus da família Lentiviridae. Uma doença também que tem preocupado muito a questão sanitária do país é a dengue, tá? Então a dengue é uma doença febril aguda de amplo espectro clínico. Por que é uma doença febril aguda? Porque ela é provocada por vetores. Quem são os vetores? São os mosquitos do gênero Aedes aegypti, a espécie, que eles transmitem ali o vírus da dengue de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Semelhante ao que acontece na febre amarela urbana, tá? E por que é que a dengue é de amplo espectro clínico? Porque a dengue evolui desde formas assintomáticas ou inaparentes,
que a gente vai chamar de dengue clássica, é quando esse paciente apresenta febre, dores musculares, dores atrás dos olhos, sintomas gripais, mas fica só nisso e depois esse paciente se recupera. No entanto, uma pequena parcela da população que tem dengue evolui para sintomas de dengue grave ou dengue com complicações, que na dengue grave ou com complicações o paciente evolui para hemorragias, choque, que o choque é uma disfunção do sistema circulatório, podendo levar esse paciente a óbito, tá? E aí a preocupação na dengue, e por isso que a gente disse que é uma doença também de importância epidemiológica, é um problema de saúde pública, porque pode evoluir para essas formas graves, inclusive para o óbito daquele paciente que não recebeu um tratamento adequado em tempo também oportuno, tá? Então, sinais e sintomas da dengue: febre alta, em torno de 39 a 40 graus, dor de cabeça forte, não é? Principalmente nessa região frontal aqui da cabeça, na testa, toda essa região aqui periorbital, ao redor dos olhos, fica doendo ali, que são dores retroorbitárias no paciente. Além do mais, ele evolui com mialgia, que são dores musculares, exantema. Lembra que eu falei do exantema no sarampo? Que sai aquelas manchazinhas avermelhadas no sarampo. Então, aqui na dengue também é comum ter esse exantema, que são manchas ou pápulas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele do paciente, onde esse paciente vai evoluir também para uma urticária, que é coceira de pele, devido a esse quadro de dengue. Além disso, a falta de apetite é bem evidente, náuseas, vômitos e diarreias, porque o vírus da dengue ele compromete também o sistema digestivo e o paciente evolui com esses sintomas vagais, que são náuseas, vômitos e diarreias. E existem os sinais de gravidade da dengue. Então, quando a dengue deixa de ser uma doença clássica ou uma doença típica ali, branda, e a dengue passa a ser uma doença grave, existem alguns sinais de gravidade que alertam o paciente e os médicos também. Por exemplo, dores abdominais intensas, hemorragias. Essas hemorragias elas podem ser espontâneas, externas, por exemplo, epistaxe, né, pelo nariz, ou sangramentos pela gengiva, ou pelo ouvido, ou sangramento vaginal na mulher, ou uretral no homem, ou pode ser um sangramento interno. Professor, e como é que a gente sabe que um paciente de dengue evoluiu para um sangramento interno? Através da prova do laço. O que é a prova do laço? É você colocar como que um manguito aqui no braço do paciente, como que você vai medir a pressão dele, e você deixa esse manguito insuflado por uns 3 a 5 minutos, e quando você retira esse manguito, você observa ali no braço do paciente se tem essas manchas pigmentares, essas manchinhas avermelhadas, esses pequenos hematomas. Se tiver, é porque é um indício de que o paciente tem uma hemorragia interna. Então, isso também é um sinal de gravidade. O período de incubação na dengue, ele é de 5 a 6 dias, que pode variar entre 4 e 10 dias, mas em média vai ali de 5 a 6 dias. Então, perceba que é um período de incubação extremamente curto. A partir do momento que a pessoa é contaminada pelo mosquito, passa-se em torno de 5 a 6 dias, ela evolui para sinais e sintomas. O tratamento ele consiste em hidratação do paciente. Então, é um ponto muito importante aqui na dengue, que todo paciente, seja dengue clássico ou dengue com complicações, receba uma hidratação adequada, é uma reposição volêmica ali para suprimir, ou seja, compensar o líquido, o sangue que foi perdido por causa do quadro de dengue, tá? Então, esses pacientes, dependendo da gravidade, eles têm que ser encaminhados para o hospital para receber soro na veia. É a hidratação dele, tá? Medicamentos sintomáticos, então, medicamentos para febre, para dor, medicamentos para vômitos, para diarreia,
algum antialérgico, caso essa pessoa evolua para prurido, né, para coceira na pele, devido ali ao exantema, ou seja, devido às manchinhas de pele, então pode ser passado um antialérgico. A única coisa que não pode ser dada a um paciente de dengue é o AAS, que é o ácido acetil salicílico, tá? Porque o AAS ele está muito relacionado com gravidade devido ao favorecimento de hemorragias. Então, o paciente de dengue já é um paciente que está sujeito ali a ter uma hemorragia. Se a gente ministra AS nele, se a gente dá AS a ele, ele vai ter uma descompensação maior e vai ter uma hemorragia muito mais grave, tá? É importante a gente monitorar o balanço hidroeletrolítico, porque o que é esse balanço hidroeletrolítico? Eu acho que eu expliquei nas primeiras aulas a vocês. Um paciente de dengue internado, ele vai ter uma sonda vesical ali para urinar. Então, esse paciente com essa sonda, a gente vai monitorando o balanço hidroeletrolítico dele. A gente vai analisando ali quantos ml de urina esse paciente eliminou, qual é o esperado para esse paciente eliminar em 12 horas ou então em 24 horas, para a gente saber se ele está tendo pouca urina ou quase nenhuma urina, que também já é um sintoma de gravidade, tá? E nos pacientes que evoluem para hemorragias severas devido a um quadro de dengue, também está recomendado a transfusão de sangue, onde ele vai receber concentrados de plasma, de hemácias ou o sangue total ali por meio da transfusão. Esse é o vírus da dengue, tá? Visto no microscópio. Ele é um vírus RNA arbovírus do gênero Flavivírus e ele pertence à família Flaviviridae. Então, assim como o vírus da febre amarela, ele é bem parecido com o vírus da febre amarela. E também eles têm um transmissor em comum, né, que é o Aedes aegypti, e ele é um vírus de RNA genético. E a gente chega na última doença aqui que a gente vai estudar, a última doença viral, que é a influenza. A influenza é a gripe, tá? Então, a gente conhece mais por gripe, mas os manuais trazem pelo nome de influenza, que é uma infecção viral aguda do sistema respiratório de evolução autolimitada. Ou seja, se é uma infecção viral, é porque é provocada por um vírus. Se é aguda, é porque essa doença logo se manifesta, não demora para surgir a partir do momento em que você contrai o vírus. E ela também é autolimitada. Por quê? Essa doença ela dura no máximo 7 dias. Então, quem nunca teve uma gripe, né, um resfriado, ou ficou de cama por causa de um quadro gripal? Devido a isso, a gente diz que é uma doença autolimitada, porque decorrida aí uma semana ou 2 no máximo, o paciente ele já vai se recuperando. Sinais e sintomas da gripe: febre, que pode ser alta ou baixa, e às vezes nem vem acompanhado de febre, esses quadros de gripe. Tosse seca. No entanto, se for uma gripe associada a um processo infeccioso pulmonar, a gente já pode ter também uma tosse com secreção pulmonar, tá? Que a gente vai chamar de uma tosse úmida ou uma tosse excretante. São as excretas ali quando essa tosse ela não vem seca. O paciente evolui também com dor de garganta, nessa parte das amígdalas, tá? Aqui na garganta, dores musculares, dores de cabeça, prostração, o paciente fica prostrado, fica sem ânimo, ele fica ali, ele só quer estar deitado a maior parte do tempo. Pode haver também sinais de obstrução nasal, tá? A coriza, o paciente ele fica corizando muito, né? Que a gente chama de rinorreia, tá? A rinorreia é a coriza e ao mesmo tempo a obstrução ali nasal, o que pode comprometer a respiração do paciente e o paciente respirar com dificuldade. E nos casos graves de influenza, como a gente via na época, né, de H1N1 e como a gente vê agora também no coronavírus,
Os casos graves, eles evoluem para a síndrome respiratória aguda grave, que na sigla a gente chama SRAG, tá? O que é essa síndrome respiratória aguda grave? É uma grande disfunção pulmonar respiratória, onde o paciente ele é internado com uma grande dificuldade respiratória, saturação de oxigênio vai caindo, ele vai precisar de uma fonte de oxigênio para repor ali o oxigênio que está sendo perdido. E essa síndrome já é realmente uma complicação, é um quadro grave da influenza, e o que ocorre também agora no coronavírus, e o paciente vai precisar de um internamento, se ele evoluir para essa síndrome. O período de incubação na gripe é de 1 a 4 dias, então veja como é um período curtinho, né? Por exemplo, eu peguei o vírus da gripe ontem, então hoje, né, no primeiro dia, eu já posso estar manifestando os primeiros sinais e sintomas ali daquela infecção. E o tratamento ele é feito com antivirais. Então eu citei, né, o Tamiflu, mas tem também outros antivirais importantes ali para combater o processo da gripe, e também com os sintomáticos. Então é dipirona, paracetamol para febre, pode ser dado também um Plasilzinho se o paciente tiver vômito ou tiver enjoo. E são tratamentos sintomáticos e também junto com os antivirais aqui no tratamento da influenza, tá? Esse é o vírus influenza, ele pertence à família Orthomyxiviridae. Ele é um vírus de RNA genético, então o material genético dele é de RNA. Ele tem uma hélice única e ele se subdivide em 3 subtipos ali do vírus da gripe, que é o subtipo A, B e o C. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, os vírus A e B, eles são mais graves, então é os que evoluem, em alguns casos, para complicações. E o vírus C é o mais tranquilo ali, esse vírus C é o que fica somente no resfriado, numa coisa bem leve, tá? Ele é o vírus menos grave. Gente, acho que a gente finalizou essa aula. Eu sei que foi um pouco extensa. Estou vendo aqui que já está beirando quase 1 hora de gravação. Mas é que a aula de doenças virais é assim mesmo, é um pouco puxada, tá? Só algumas orientaçõezinhas antes de eu encerrar. É o seguinte, eu falei alguns termozinhos técnicos, certo? Que eu sei que vocês podem não estar tão habituados com esses termos, até porque estão iniciando o curso de vocês agora. Entretanto, eu procurei sempre esclarecer logo em seguida o que é aquele termo técnico, o que é que aquilo significa, para que vocês entendessem melhor, tá? Ainda assim, se restar alguma dúvida dessa aula de agora, que a gente está tendo com vocês nessa videoaula, eu estarei disponível no horário da nossa aula, no próximo sábado, para tirar dúvidas de vocês, a gente fazer um debate bem tranquilo, como a gente fez na outra aula, que foi também remota. Esperamos passar logo essa fase, esse período, para que a gente já volte para a instituição, porque a gente sabe que as aulas presenciais elas são muito mais rentáveis, certo? Do ponto de vista da aprendizagem de vocês. Mas precisamos combater a pandemia, ficar em casa e cumprir esse restante de lockdown que a gente falta cumprir de acordo com o decreto estadual do governo do estado. E claro, mês que vem a gente espera se reencontrar no cursinho para estarmos juntos, aprendendo, discutindo e também pesquisando juntos os nossos conteúdos aqui de microbiologia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai abordar tudo sobre o coronavírus, já que a gente entrou agora nesse módulo de estudos sobre os vírus, então a gente vai entender mais sobre a dinâmica da pandemia e de tudo aquilo que o coronavírus está causando na próxima aula, tá certo? Gente, fiquem todos com Deus, estudem, leiam, participem, sejam empenhados, tá? Não sejam alunos acomodados que só
muitos alunos acomodados, eles só se importam de aprender ou de participar na hora da aula. Mas o aluno interessado é aquele que leva o conteúdo para casa, para a vida, e além dos livros ou dos slides, ele leva aquele conhecimento para a vida profissional dele. Então, continuem empenhados, estudando, e a gente vai conseguir os nossos objetivos com fé em Deus, tá bom? Então, tchau, fiquem todos com Deus e até a próxima.